Eu nunca devia ter descido sozinha naquela noite. Faltava pouco para meia-noite. Eu estava na lavanderia do prédio, que fica no térreo, esperando a máquina terminar. Meu celular descarregou e a tomada ali de fora estava quebrada. Então resolvi subir para pegar o carregador. No caminho, lembrei que tinha deixado um lenço no carro e que ia precisar no outro dia bem cedo. Desci para o segundo subsolo achando que era rapidinho. Esse prédio tem 2 andares de garagem. O meu carro ficava no último, que é mais escuro e úmido. Sempre achei aquele lugar abafado, meio estranho, mas até então nunca tinha acontecido nada. Quando eu cheguei perto do carro, eu ouvi um barulho que me travou na hora. Era tipo um ferro raspando no chão, meio lento, meio arrastado. Sabe som de ferro pesado encostando no piso? Isso. E ecoava, porque ali embaixo é tudo fechado. Na mesma hora fiquei parada com a chave na mão, tentando entender de onde vinha. Não era perto de mim, mas também não era tão longe. Aí eu notei uma coisa: o carro que fica 3 vagas depois do meu estava com a mala aberta, não escancarada, só encostada, meio entreaberta, como se alguém tivesse ido pegar alguma coisa e deixado daquele jeito. E aí veio o barulho de novo, só que mais alto, mais perto, era tipo um arrastar, mas era humano. Eu senti que era alguém, aquele tipo de coisa que o corpo percebe antes da cabeça entender. Na hora, fui dar meia volta. Eu ia correr mesmo, não ia esperar para ver o que era. Só que aí ele apareceu, na entrada da baia de vagas, parado. Um homem todo sujo, com o pé descalço, a roupa rasgada, segurando um facão de roçadeira. E o mais estranho, ele estava com a boca completamente branca de pasta de dente, tipo empapada. Aquilo ali me travou de um jeito que eu só lembro de soltar um gemido tipo um ai, e fiquei sem ar. Ele não correu, só deu um passo, arrastado, e o facão raspou no chão. Era aquele som. Eu virei para correr, mas minhas pernas estavam moles. Sério, tentei correr e caí com o joelho no chão. O barulho que fez ecoou, e eu ouvi ele vindo atrás, não correndo, só vindo, e arrastando aquela porcaria daquele facão. A porta de acesso ao elevador estava aberta. Eu não sei por que estava aberta, mas ainda bem que estava. Corri com tudo, entrei e apertei o botão para fechar. Só que demorou, e ele chegou a encostar no batente, como se fosse entrar também, mas não entrou. Ficou ali, parado, olhando, o facão pendurado na mão, a boca espumando de pasta e os olhos meio perdido. Não era um olhar de quem está com raiva, era vazio, como se ele não estivesse vendo nada. Quando a porta fechou, eu só sentei no chão do elevador e comecei a chorar. Só conseguia repetir que tinha um homem ali, que ele estava com um facão, que ele ia me matar. Eu fui direto para a portaria, tropeçando, tremendo. O porteiro achou que eu estava passando mal, que tinha desmaiado, até que eu consegui explicar. E o mais louco, quando ele desceu com o outro porteiro que estava no intervalo, o homem não estava mais lá. O facão também não, mas a mala do carro ainda estava aberta e tinha pegadas no chão, pegadas sujas, descalças, indo em direção à rampa de ventilação do lado das vagas. Eles chamaram a polícia, mas ninguém foi preso. Vasculharam o estacionamento, olharam nas câmeras. E aí descobriram uma coisa que ninguém esperava. No dia seguinte, ninguém estava falando de outra coisa no grupo do condomínio. Vários moradores disseram que já tinham ouvido barulhos estranhos nas garagens, mas que sempre achavam que era gente chegando tarde, ou carro manobrando. Um senhor do 5º andar contou que já tinha visto o mesmo homem perto da escada de incêndio semanas antes, mas achou que fosse algum funcionário da manutenção. A síndica chamou uma reunião de emergência com a empresa que cuida da segurança, os porteiros, todo mundo. Até as câmeras começaram a ser revistas desde o mês anterior. E aí começou a aparecer coisa esquisita. Em algumas noites, dava para ver uma sombra passando rápido atrás dos carros. Bem tarde, mas nunca nítido. Em outras gravações,
Só dava para ver o reflexo de um vulto numa janela do depósito, onde ficava guardado o material de manutenção no fim do segundo subsolo. Era um espaço trancado que só o síndico e o zelador tinham acesso. Foi quando eles resolveram abrir esse depósito. E aí acharam. Tinha uma espécie de canto improvisado. Um saco de dormir, cobertores sujos, várias embalagens de comida vencida, garrafa com resto de água amarelada. Um pedaço de espelho no chão, escova de dentes e pasta aberta, espalhada. Tinha até um banquinho virado com um pedaço de papelão em cima, que ele usava como mesa. Um dos armários estava sem tranca, e dentro tinha algumas roupas velhas, várias ferramentas e... o facão. Era o facão da área de jardinagem, que o zelador disse que tinha sumido fazia uns 2 meses. Mas para trás do depósito tinha um duto de ventilação que dava para um vão técnico, e esse vão dava direto para uma das entradas laterais do prédio, por onde passam canos, cabos e um sistema de exaustão. Era estreito, mas dava para uma pessoa magra se arrastar por ali. Ou seja, ele entrava e saía por ali. E provavelmente estava vivendo ali fazia semanas, talvez meses. Não tinha sinal de arrombamento, nem ninguém sabe direito como ele entrou pela primeira vez. O porteiro da madrugada falou que num fim de semana viu um cara saindo com uniforme de manutenção, mas achou que era alguém da empresa que faz as revisões trimestrais e nem registrou. Devia ser ele. A polícia foi chamada, claro, mas não encontraram mais o homem. Disseram que por não ter atacado ninguém e não ter causado dano visível, iam investigar como invasão de propriedade e só. Mas a parte mais pesada foi a que veio depois. Um morador reconheceu o rosto do homem pelas imagens que vazaram. Disse que era um sujeito que costumava ficar no ponto de ônibus do outro lado da avenida, pedindo comida e às vezes vendendo tralha velha. Ninguém sabe o nome. Um dos porteiros lembrou que uns meses antes tinha visto ele entrando no prédio com um prestador de serviço da elétrica, tipo, fingindo que fazia parte da equipe. E ninguém estranhou. Aí tudo começou a fazer sentido. Aparentemente, depois que entrou a primeira vez, ele foi se escondendo, aprendendo os horários, estudando as rotas, e achou aquele depósito vazio para viver. Não saía sempre, saía só de madrugada. E ninguém percebia porque ali no andar 2 quase ninguém vai. E o mais bizarro, ele não roubava nada, ele só vivia ali, estava morando ali, no estacionamento. Até hoje eu não consigo descer sozinha. E toda vez que escuto um barulho de ferro raspando no chão, mesmo que seja no meio da rua, meu corpo trava. Teve gente que se mudou depois disso. Eu mesma fiquei pensando em sair. Mas sabe o que mais me incomoda? É pensar que ele podia continuar ali se não fosse por acaso de eu ter descido bem naquela hora. Se eu tivesse demorado 5 minutos a mais, ou se tivesse subido direto com o lenço na cabeça de que ia pegar depois, eu nem teria visto ele. E ele continuaria lá. A gente nunca mais teve notícia. Nunca mais apareceu. Mas de vez em quando aparece uma pasta de dente nova sumida do lixo reciclável. E aí ninguém dorme direito por uns dias. Isso aconteceu comigo faz uns 6 meses. Foi no estacionamento de um shopping que tem aqui perto de casa. Eu tinha ido resolver umas coisas. Nem era tarde, devia ser umas 8 da noite. Só que o estacionamento é coberto e meio mal iluminado, então parece mais tarde do que é. Tava com a cabeça cheia nesse dia, distraída, andando rápido. Lembro que fui direto pro meu carro, que tinha ficado perto de uma das pilastras cinzas, no segundo subsolo. Só que quando eu cheguei, já tinha alguém dentro. Era uma mulher, sentada no banco de trás. Ela estava parada, olhando para frente, como se estivesse esperando alguma coisa. O susto foi tão grande que eu só consegui dar 2 passos para trás e ficar ali, sem entender nada. Eu pensei que talvez eu tivesse me confundido de carro, mas era o meu.
Eu tinha deixado um pacote no banco da frente e ele ainda estava lá. Só que não tinha sinal de nada forçado, nem vidro quebrado, nem alarme disparado. A porta estava trancada quando eu cheguei. Eu mesma destravei com a chave. E ela estava lá, uma mulher mais ou menos da minha idade, roupa comum, cabelo solto, o tipo de pessoa que você não prestaria atenção na rua. Ela não olhou para mim, nem se mexeu. Só ficou com o olho fixo no painel do carro, como se estivesse vendo alguma coisa ali. Foi quando eu voltei correndo e chamei o segurança. Ele veio comigo, claro, e a gente olhou junto, mas o banco de trás estava vazio, totalmente vazio. Eu pensei que tivesse surtado, que era estresse. Só que quando eu fui entrar, o banco ainda estava morno. Como se alguém tivesse mesmo sentado ali fazia pouco tempo. Esse foi o primeiro dia. Eu não contei para ninguém. Achei que ia parecer louca. Mas depois de uma semana, voltei no mesmo shopping, outra hora, outro dia, outro andar, e vi 2 seguranças conversando com um casal. Eles estavam do lado de um carro branco, meio nervosos. Eu passei devagar e ouvi um pedaço da conversa. A mulher dizia que tinha uma moça estranha no banco de trás, que só ficou parada ali, olhando para frente. Quando o marido foi chamar ajuda, ela sumiu. Na hora, meu coração disparou. Eu não consegui evitar. Perguntei para os seguranças se aquilo já tinha acontecido antes. Um deles ficou meio sem jeito, mas o outro falou que já sim. Que desde fevereiro eles recebiam relatos parecidos. Sempre mulher, sempre dentro dos carros. Nunca fazia nada, só sentava atrás e olhava. Sumia quando alguém voltava com testemunha. Na hora me deu um arrepio, porque eu sabia o que era aquilo. A descrição era idêntica, mas ninguém tinha explicação. Voltei para casa virada do avesso, mexida, só que o pior ainda não tinha acontecido. E foi numa noite bem mais calma, bem mais comum, que eu realmente entendi por que ela estava ali. Aconteceu de novo uns 15 dias depois. Eu tinha saído da casa da minha prima, uma janta tranquila, nada demais. Eram umas 9:30 da noite. Entrei no estacionamento do mesmo shopping porque queria pegar um negócio na farmácia lá dentro rapidinho. Nem pensei muito, só estacionei e fui. Mas o carro ficou num canto meio isolado, mais no fundo. Quando voltei, ela já estava lá, dessa vez no banco da frente, porta trancada, tudo igual da outra vez. Só que agora ela olhava direto para o retrovisor. Não para mim, não para o lado de fora. Era como se ela estivesse esperando ver alguém atrás. Ou sei lá. Ela estava com a mesma roupa, mesma cara. Só que agora tinha uma coisa no jeito dela que me deixou mal. Tipo, parecia que ela já sabia que eu ia voltar. Eu congelei. Fiquei a uns 2 metros, com a chave na mão. Não conseguia nem piscar. E foi aí que ela virou a cabeça. Devagar. Ela me olhou por um segundo só, mas foi o suficiente para gelar tudo por dentro. Porque não foi susto nem raiva. Foi um olhar de quem reconheceu alguém, como se já me conhecesse. Eu dei um passo para trás, e quando fui abrir a boca para gritar, a voz dela saiu. Não era alta, nem ameaçadora. Era calma, fraca até. Mas foi pior assim. Ela disse: "Eu só entro nos carros de quem deixou alguém para morrer." Na hora me deu um estalo, mas foi como se minha cabeça recusasse. Eu quis correr, mas não conseguia mexer a perna. Ela olhou de novo para o painel e falou baixo, quase sem mexer a boca: "Por que você correu aquele dia?" A única coisa que eu consegui foi vomitar ali mesmo, no chão do estacionamento. Eu sabia do que ela estava falando. Era uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem para terapeuta. Tinha sido em 2018. No interior, estrada vazia, chuva fina. Um garoto de bicicleta atravessou na minha frente. Eu desviei, mas acho que peguei ele com o retrovisor ou com o lado do carro, não sei. Eu ouvi o barulho. Eu olhei pelo espelho. Ele caiu, mas ele se mexia e eu segui. Eu estava apavorada, estava com medo de ir presa, de tudo. Eu nunca mais passei naquela estrada, nunca mais falei disso, nunca procurei notícia, só enterrei. E agora ela estava ali, sentada no meu carro.
Quando eu voltei a olhar para dentro, não tinha mais ninguém. A vaga estava vazia, a porta do carro aberta. Eu entrei, tremendo. Sentei no banco e fiquei ali, parada, olhando para o painel, igual ela fazia. Desde aquele dia, eu mudei de cidade, parei de dirigir. Mas ainda acordo à noite achando que tem alguém dentro do carro. E o pior é que, às vezes, eu escuto a pergunta de novo. Por que você correu aquele dia? O primeiro dia que eu reparei foi numa quinta-feira. Já era tarde, devia ser quase 11 da noite. Eu estava indo embora da clínica, andando devagar para o carro, porque aquele turno sempre me deixava esgotada. Quando cheguei no estacionamento, vi a linha. Uma linha de sal, branca, fina, mas bem certinha, contornando o carro da Luana, a psicóloga do noturno. Na hora, achei que era algum tipo de trote ou ritualzinho besta. Tipo brincadeira de quem acredita nessas coisas de proteção, sabe? Mas estava muito bem feita. Não era um punhado jogado. Era traçada mesmo. Bonita até. Isso me deixou meio incomodada. No outro dia, a linha estava lá de novo. Só que agora era outro carro. Um Gol prata do fisioterapeuta novo. Mesma linha, mesmo traço, como se tivesse sido desenhada com um molde. A partir daí, virou rotina. Toda noite um carro diferente, mas sempre com aquela linha de sal perfeita em volta. E sempre só um carro. Só um por vez. Tinha quem achasse que era a tia da limpeza, que vivia com umas fitas vermelhas no braço. Diziam que ela mexia com benzimento. Mas ela trabalhava de manhã, nem ficava no turno da noite. Teve gente que disse que era superstição de paciente, porque aquela clínica já teve uns surtos bem pesados. Gente tentando fugir, arrancar grade, quebrar janela. Só que paciente ali não pisa no estacionamento, nem vê carro. Eu fui ficando cada vez mais incomodada. Até que um dia eu fui a responsável por quebrar a linha. Sem querer. Era sexta-feira e eu tinha deixado meu celular cair na calçada. Quando me abaixei para pegar, minha mochila escorregou do ombro e arrastou a linha. Na hora, eu nem lembrei do que era. Só vi o pó branco se espalhando e pensei que fosse sujeira. Só quando levantei é que percebi que era a linha daquela noite. E estava em volta do meu carro. Gelei. Mas sabe quando você tenta não dar moral? Me convenci que não era nada. Entrei no carro rápido e fui embora. Só que no sábado, a Luana não apareceu. Ninguém deu falta na troca de turno, porque ela não tinha paciente agendado. Quando o segurança passou mais tarde, achou o carro dela ainda parado lá no canto da vaga. Ela estava dentro, trancada, sentada no banco do motorista, olhando reto, com a mão no volante, respirando. Mas sem piscar, sem reagir, sem nada. O carro estava desligado, trancado por dentro, e não tinha marca nenhuma de entrada forçada. Foi o motorista da ambulância que teve que forçar a porta para tirar ela de lá. Só que ela não falava, só tremia, não chorava, não gritava. Só tremia e olhava para frente, como se estivesse vendo alguma coisa presa dentro do para-brisa. Foi quando começou a especulação. Alguém comentou que ela tinha quebrado a linha na quinta. Mas quem que tinha feito a linha, afinal? E por que justo o carro dela? Eu fui ficando paranoica. Comecei a observar melhor, a notar a sequência dos carros. Achei coincidência demais a linha mudar de lugar cada noite e nunca repetir o mesmo carro por 2 noites seguidas. Parecia que estava seguindo uma ordem e eu comecei a perceber um padrão. Sempre era um carro de funcionário, nunca dos pacientes, nunca de visitantes. E todos os carros que já tinham sido cercados pela linha pararam de vir. Gente que pediu demissão, gente transferida, gente que ficou doente e nunca mais voltou. Menos a Luana, que continuava internada do jeito que entrou no carro. Aí veio o pior. Na terça-feira, eu cheguei para o plantão e vi a linha em volta de um carro que não devia mais estar ali.
Um Peugeot antigo, azul escuro, que tinha sido guinchado semanas antes porque estava abandonado. Só que ele estava lá, igualzinho, mesmo lugar, mesmo amassado na lateral e a linha de sal em volta. Nesse dia, ninguém quis sair sozinho. Teve auxiliar que trancou a porta do refeitório e só saiu quando amanheceu. Eu liguei para um dos porteiros antigos, um senhor que tinha trabalhado desde a inauguração da clínica, e perguntei se ele lembrava daquele carro. Ele ficou em silêncio uns segundos e disse assim, meio baixo: "Esse aí era da primeira paciente que morreu trancada dentro do carro. A mãe deixou ela ali para entrar na consulta. Quando voltou já era." E desligou. A história da garota que morreu dentro do carro bateu forte. A gente já tinha ouvido falar de um caso assim, mas era contado meio por cima, como tragédia antiga que ninguém queria relembrar. Agora tinha nome, rosto e o carro de volta ali no estacionamento. Na quarta-feira, eu pedi para trabalhar na recepção, só para ficar longe da parte de trás. A linha apareceu de novo, em volta do mesmo carro, o Peugeot. E aí que começou o mais estranho. O carro mudava de lugar. Um dia estava mais perto da entrada de serviço. No outro estava no canto da cerca. Depois de novo na mesma vaga onde a menina foi encontrada anos atrás. Ninguém via ele chegando. Ninguém ouvia motor. Nem dava para saber se alguém tinha a chave. Só aparecia. Foi numa dessas madrugadas, quase 3 da manhã, que eu vi alguém andando devagar no estacionamento, através da câmera da recepção. Era uma mulher. Andava meio curvada, devagar. Estava com um casaco de moletom cinza e uma sacolinha branca na mão. Ela se abaixava e espalhava o sal. Não dava para ver o rosto, mas pela postura, parecia a dona Ivete, a ex-enfermeira que trabalhava ali anos atrás. Aquela que surtou depois de perder a filha e pediu demissão do nada. Ela aparecia, fazia o círculo e ia embora pela lateral da cerca. O problema é que aquela lateral tem muro, alto, não tem saída. Eu fui atrás do histórico dela. Consegui um dos prontuários antigos. A filha dela era a primeira paciente da clínica, a que morreu trancada no carro. E a parte que me fez tremer foi o motivo da internação. Segundo a ficha, ela tinha alucinações visuais ligadas a ambientes fechados. Sempre dizia que tinha alguém do lado de fora parado esperando. Na última sessão que ela teve com a mãe como acompanhante, elas discutiram na recepção. A menina entrou sozinha. A mãe ficou do lado de fora, chorando no carro. Foi a última vez que foi vista. A ficha dizia que ela sumiu antes mesmo da consulta acabar. Mas o corpo foi encontrado só 2 dias depois, dentro do carro. Desde então, a dona Ivete nunca mais trabalhou. Mas começaram os boatos de que ela aparecia de madrugada e que via a filha toda vez que o carro mudava de lugar. E foi por isso que ela começou a fazer a linha de sal. Não era para proteger ninguém, era para travar o carro no lugar, para impedir que o olhar da filha seguisse outro funcionário. Na quinta, a linha não apareceu. O carro também não. A gente pensou que tinha acabado, que talvez tudo fosse coincidência. Até que no sábado, o segurança do turno da manhã entrou pálido, quase chorando. Disse que tinha achado um carro com os vidros todos embaçados por dentro, como se alguém tivesse ficado muito tempo ali respirando. Era o carro da nova nutricionista, trancado, sem sinal de entrada forçada. Ela estava no banco de trás, sentada, olhando para o nada. E tinha sal, dentro do carro, no banco, no tapete, no vão da porta. Depois disso, ninguém quis mais deixar o carro ali. Muita gente começou a pedir demissão, eu incluída. Hoje eu trabalho longe dali, mas tem noites em que eu acordo sem motivo nenhum, com a sensação de que esqueci o carro aberto ou deixei alguma coisa no banco de trás. E aí vem na minha cabeça aquela linha branca traçada com cuidado no chão. E a pergunta que nunca me deixa em paz: e se a linha era a única coisa que segurava ela ali dentro?
Eu vi um homem parado com um machado na mão. Foi assim que começou. Eu tinha saído da terapia. Era uma quinta-feira à noite. Já passava das 10, quase 10h30, acho. Eu fui a última a sair da clínica. Como sempre que estico um pouco a conversa com a doutora Luísa. Ela é uma das poucas pessoas que eu confio. Desde que eu saí daquele relacionamento, é com ela que eu tento juntar os pedaços. O estacionamento da clínica fica nos fundos. É aberto. Não tem cobertura nem portão. Só umas faixas no chão e uns 2 postes de luz bem fracos. A rua da frente fica deserta esse horário. O pessoal que atende à noite já vai embora logo depois da última sessão. Eu sempre aviso minha irmã quando tô indo. Mando áudio. Às vezes compartilho a localização. Aquela noite eu estava mais tranquila. Tinha me sentido forte durante a sessão. A gente conversou sobre eu começar a dirigir sozinha de novo, ir a lugares novos sem medo, retomar algumas coisas. Eu saí da sala, agradeci e fui andando até o carro. Tava com a chave na mão, a bolsa no ombro, tudo normal, até eu virar a esquina do corredor lateral que dá no estacionamento. Tinha um cara parado entre 2 carros, de costas. Eu nem achei estranho no primeiro segundo. Achei que podia ser outro paciente, só que ele estava esquisito, imóvel. E era um lugar onde normalmente só ficam mulheres, sabe? Psicólogas, pacientes. É uma clínica pequena. Quando eu fui chegando mais perto, eu vi que ele estava com uma coisa na mão, um objeto comprido. Primeiro eu achei que fosse um cabo de vassoura, ou sei lá. Mas aí a luz bateu e eu vi o brilho metálico. Era um machado, aquele tipo de machado de lenha, com a cabeça grande, pesada. A lâmina estava suja, não era tinta, era escuro, grosso, seco. Ele virou só um pouco a cabeça, não falou nada, não se mexeu, só olhou. Meu corpo congelou, mas minha cabeça começou a gritar por dentro. Eu pensei que podia ser um funcionário da limpeza, pensei em tudo, mas nada fazia sentido. Ninguém ali trabalha com isso, ninguém segura um machado daquele jeito. Eu tentei seguir andando, calma, como se nada tivesse acontecido, só que eu já estava tremendo. Quando eu apertei o botão do carro para destravar, eu ouvi o som da trava e ele veio correndo. Não gritou, não falou nada, só correu. Com o machado, eu nem pensei. Larguei a chave no chão, virei para o lado e saí correndo entre os carros. A bolsa caiu. Eu tropecei no meio-fio. Comecei a gritar: socorro! Socorro! Gritando sem saber para quem. Tinha uns 5 carros ali, tudo parado. E eu fui tentando passar entre eles, me abaixar, sumir da vista dele. O barulho dos passos dele ecoava no concreto. Ele estava de tênis, mas corria pesado, como se quisesse fazer barulho. A cada segundo, ele batia o machado em alguma coisa. Uma porta de carro, uma parede, o chão. Metal batendo em metal. Ele queria que eu soubesse que ele estava perto. Eu tentei abrir o meu carro, mas a chave tinha caído. A porta não abriu. Eu gritei mais. Chutei a porta de um carro branco. Estava destrancado. Entrei, me joguei para o banco de trás, me escondi. Liguei o alarme. O barulho foi horrível. A sirene disparou alto e agudo, mas ele não parou. Ele começou a andar em volta do carro. Dava para ouvir os passos, o machado raspando na lataria. Eu me encolhi no chão do banco de trás, tremendo, suando, quase vomitando. A sirene parou sozinha. O alarme desligou. Ficou um silêncio que me deixou ainda mais desesperada. Eu esperei uns segundos. Só respirava. Ouvia meu coração dentro da garganta. Aí ouvi outro barulho, batida forte. Ele estava tentando abrir a porta do motorista. 1, 2, 3 pancadas com o cabo do machado. E ele ria. Não era uma risada alta. Era um som de ar saindo do nariz. Baixo, sádico. Eu saí do carro correndo pelo outro lado. Tava descalça, nem vi onde perdi o sapato. Saí me arrastando pelo chão de brita, ralando o joelho, gritando, gritando, gritando. Vi a porta da guarita de manutenção aberta.
Era um cubículo usado para guardar material de limpeza, tipo um quartinho com pia e armário. Me joguei lá dentro e travei a porta por dentro com um móvel. Tava escuro. Fedia a produto de limpeza velho. Achei meu celular no bolso do casaco. 1% de bateria. 1%. Liguei para a polícia. Quando a atendente respondeu, a bateria morreu. Eu comecei a bater na parede. Comecei a orar. Eu não oro desde criança, mas comecei. Pedi para minha mãe, pedi para alguém me tirar dali. Achei que ia morrer. Achei que ele ia quebrar a porta, mas ele sumiu. Eu fiquei uns bons minutos trancada naquele quartinho. Eu não sei quanto tempo foi, de verdade, mas foi o suficiente para perder a noção de tudo. Não dava para ouvir mais nada lá fora. Nenhum passo, nenhuma pancada, nem som de carro. Só quando começou a bater aquele cheiro de escapamento no ar que eu pensei, ou tem alguém parado com o carro ligado, ou ele ainda está aqui. Eu queria gritar, mas meu corpo não deixava. Eu estava com a garganta fechada. Minhas mãos estavam suadas, mas frias. O joelho sangrando, o celular desligado na mão. A porta não tinha fechadura, era só um trinco por dentro. E o armário que eu empurrei não ia segurar nada se ele realmente quisesse entrar. A qualquer momento aquele machado podia arrebentar madeira, parede, o que fosse. Eu sabia disso. Eu arrisquei abrir uma frestinha da porta, um dedo de vão, e nada. O estacionamento estava completamente vazio. Nenhum carro em movimento, nenhuma pessoa, nenhum som. Eu saí devagar, com o corpo todo curvado, olhando para os lados sem parar. Corri até meu carro, peguei a chave do chão, mas não consegui nem tentar abrir. A mão tremia tanto que deixei cair 2 vezes. Desisti. Saí pela rua lateral correndo. A rua da frente é silenciosa e aquele silêncio doía. Só que bem na esquina eu vi um casal vindo em direção contrária. Eles estavam de mãos dadas, acho que tinham saído para caminhar. Eu corri direto para eles, desesperada, gritando que tinha um homem com um machado me perseguindo. O homem me segurou pelo braço e mandou eu respirar. Ele estava assustado também, dava para ver. A mulher perguntou onde, como, se ele ainda estava lá. Eu só balançava a cabeça dizendo que sim, que ele estava ali até pouco tempo, que ele tentou me matar. Eles me levaram até um mercadinho de esquina que ainda estava com a porta de rolo aberta. Acho que o dono estava fechando. Me deram água, me sentaram num caixote, chamaram a polícia com o celular deles. A viatura chegou em menos de 15 minutos. Eu estava com o rosto vermelho, suada, o joelho ralado e o cabelo todo grudado na testa. Nem conseguia mais chorar. Só falava, ele estava com um machado, ele me perseguiu, ele queria me matar. Repetia isso sem parar. Os policiais foram comigo até o estacionamento. Eles revistaram tudo, não encontraram ninguém, mas encontraram a marca da lâmina riscando a lateral de 2 carros. Um deles tinha batida no retrovisor e tinha marcas de sangue seco no cabo de vassoura que ele usou para forçar a porta da guarita. Não era meu sangue. Quando a gente chegou na delegacia, me colocaram numa sala com uma policial que perguntou tudo, detalhe por detalhe. Ela foi firme, mas calma. Me deixaram ver as câmeras do estacionamento, porque a clínica tem 4 posicionadas lá fora. Foi aí que a coisa virou de verdade. O homem apareceu nas imagens por volta das 10h20. Ele entrou pelo lado do muro, que tem uma parte com mato. Parou entre 2 carros e ficou ali, uns 15 minutos parado, sem se mexer, só olhando. Na hora que eu apareço na câmera, dá para ver ele virando o rosto. A câmera da lateral mostra direitinho o momento em que eu destravo o carro e ele começa a correr. Sem som, claro, mas o movimento é rápido, seco, preciso. Eles pausaram ali, me olharam. A policial perguntou, "Você conhece ele?" Eu disse que não, nunca vi, nem de longe. No dia seguinte, um outro policial me ligou. Disse que conseguiram identificar o homem. O nome eu não lembro direito, mas ele estava solto havia 2 dias, por erro do sistema de um tribunal. Era um agressor conhecido, envolvido num caso de feminicídio num outro estado.
Matou a ex com um machado, depois tentou fugir. Foi preso, mas liberado por engano durante uma transferência. Ele não tinha ligação nenhuma comigo, mas a parte mais assustadora não foi essa. O delegado contou que ele participava de uns fóruns online, lugares onde homens se juntam para falar de justiça contra mulheres, de vingança contra psicólogas, de destruição de clínicas que se metem demais. Um dos tópicos mais curtidos era sobre a clínica onde eu faço terapia. O lugar estava na lista. Eles compartilhavam o endereço. Falavam que essas clínicas lavavam a cabeça de mulheres que quebram a família. Eu era só mais uma, só isso. Eu estava no lugar errado, na hora errada, sendo a mulher certa para os olhos doentios de um cara desses. Ele não queria roubar, ele não queria se vingar de alguém específico, ele só queria matar. E escolheu um lugar que ele odiava. Eu tenho certeza que se eu não tivesse me trancado naquele quartinho, eu não ia sair dali viva. Hoje eu não consigo mais ir para terapia sem alguém me buscar. Voltei a sentir medo de tudo, mas o pior é saber que ele não me conhecia, que não era pessoal, que foi aleatório e que tem mais gente como ele por aí. Isso é o que mais me assusta até hoje. O alarme do carro começava a tocar sempre no mesmo horário, todo dia. 2h33 da manhã. Não era mais ou menos, era exato. 2h33. Eu sei porque a primeira vez que a gente reparou foi no sábado e eu estava acordada mexendo no celular. Quando tocou, tomei um susto porque o som veio seco, alto e o carro estava bem debaixo da janela do meu quarto. A gente mora num condomínio pequeno, térreo, com estacionamento colado nas entradas laterais dos apartamentos. Não é aquele tipo de garagem fechada, não. É aberto, mas tem grade e portão com controle. Era para ser seguro. Era para ser calmo. Na primeira noite, eu achei que fosse só um toque acidental. Minha irmã mais velha, que tem 2 filhos, disse que podia ser o botão apertando sozinho dentro da bolsa. Aí a gente nem deu bola. Só que na noite seguinte, mesma coisa. Mesmo horário. 2h33. Aí meu pai ficou encucado. Ele dorme pesado, mas nesse dia acordou e foi até a janela. Só que não tinha nada. O carro parado, a luz piscando e o barulho comendo solto. Aí ele desceu com a chave e desligou. Voltou reclamando que era algum vizinho passando e esbarrando sem querer, ou alguém com controle igual. Mas ninguém da rua usa o mesmo modelo. E ninguém nunca passou na frente nesse horário. E o carro é da minha mãe. Um modelo que nem tem tanto por aqui, porque foi comprado usado de um tio que morava em outra cidade. No outro dia, ele trocou a pilha da chave. Achou que podia ser mau contato. Não adiantou. Aconteceu de novo. E depois de novo. Sempre 2h33. Começou a virar rotina. Eu acordava com o susto. Minha irmã já nem se levantava mais. Meu pai resmungava, mas descia e desligava. E o pior, foi ficando cada vez mais automático. A gente já esperava o alarme tocar. Tipo, não era mais susto, era só esperar. Aí veio o que quebrou o padrão. Uma noite, minha mãe decidiu tirar a pilha da chave. Deixou a chave do carro sem bateria, guardada numa gaveta na sala. E mesmo assim, o alarme tocou. Mesma hora. Nessa noite eu estava acordada. Quando o barulho começou, eu levantei na hora. Desci com meu pai. E ele não entendeu nada. Ele apertava a chave e nada. Estava sem pilha, óbvio. Mas o carro continuava apitando, como se alguém estivesse apertando. Mas de onde? Ele teve que abrir o carro pela fechadura mesmo. E dentro, estava tudo igual. Ninguém tinha entrado. Ninguém tinha forçado. As luzes de dentro acesas, os bancos do jeito que estavam. Nada fora do lugar, só o barulho. Meu pai ficou parado ali, olhando para o painel, tentando entender como é que o carro podia estar ativando o alarme se a chave nem funcionava. Eu lembro que ele falou algo tipo,
É como se alguém tivesse outro controle. E ficou por isso mesmo. Aí começou a parte mais estranha. Na segunda-feira seguinte, o vizinho da frente comentou com a minha irmã que viu alguém saindo do carro na madrugada. E não era homem, nem ladrão. Ele jurou que era uma mulher de camisola branca. Disse que viu ela abrir a porta, sair com calma e andar até a lateral do prédio. Sumiu na sombra. Só que a gente tem câmera. A do nosso bloco pega uma parte do estacionamento. E adivinha, quando a gente foi olhar, só aparece o carro piscando, sozinho. Nenhuma pessoa, nenhum vulto, nada. Foi aí que meu pai lembrou de um caso antigo. Uns anos atrás, teve uma história com um carro igual ao da minha mãe, no mesmo bairro. Um cara matou a mulher dentro do carro, depois tentou sumir com o corpo. Isso deu até jornal. E a mulher estava de camisola, branca. Minha irmã ficou tão impressionada que começou a colocar as crianças para dormir no quarto dela. Nem queria mais sair de noite, mas aí o que parecia só estranho virou outra coisa. Uma noite eu fui no banheiro e vi luz acesa dentro do carro. E ninguém da casa tinha saído. Quando meu pai foi lá ver, o carro estava fechado, luz acesa e a chave sem pilha. Ele abriu a porta, desligou tudo e ficou pálido. Disse que sentiu um cheiro estranho, tipo perfume antigo, não de carro, não de casa, de gente. Gente que não estava lá. Depois disso, ninguém queria mais deixar o carro estacionado ali. Mas também não dava para deixar na rua, porque era perigoso. Então ele começou a cobrir o carro com capa, achando que talvez fosse algum sinal, reflexo, interferência. Não resolveu. A capa caiu 2 vezes sozinha. E a última vez que caiu, a gente achou a porta destravada. Naquela semana, tudo ficou esquisito dentro de casa. Meu pai ficou mais fechado, minha mãe andava nervosa, batia a porta, reclamava de coisa boba. Eu mesma comecei a sentir umas coisas estranhas, tipo calafrio do nada, calcanhar gelado, essas besteiras que a gente nem comenta. Mas o pior ainda estava por vir. Na sexta-feira, eu acordei num susto, porque o alarme não tocou. Era para tocar às 2h33, né? Mas o celular mostrou 2h40 e nada. Só o silêncio. Achei bom. Falei, graças a Deus parou. E voltei a deitar. Mas foi aí que começou a gritaria. Minha irmã saiu correndo do quarto chamando minha mãe. Estava desesperada, perguntando da filha mais nova, a Marina. Ela dorme no colchão do lado, mas aquela noite acordou e sumiu. A cama estava vazia, o travesseiro no chão. A gente se espalhou pelo apartamento todo, chamando o nome dela em voz alta, olhando debaixo de cama, dentro do armário, até dentro do box do banheiro. Nada. Foi meu pai que teve a ideia de olhar lá fora. Quando ele abriu a porta e correu para o estacionamento, o carro estava com os faróis acesos, fechado, mas com a luz de dentro acesa. Ele foi se aproximando devagar. Eu fui atrás. E quando ele chegou perto, viu. A Marina estava dentro do carro, dormindo no banco de trás. O carro ainda estava com a capa caída e a chave ainda estava na gaveta da sala, sem pilha. Ninguém tinha destrancado, ninguém tinha saído, nenhuma câmera pegou ela saindo do apartamento. Meu pai abriu a porta devagar. Não queria assustar. A menina estava deitada, com a coberta dela do quarto. O mesmo pijama e a expressão calma, como se tivesse dormido ali a noite toda. A gente não entendeu nada. Minha mãe já estava chorando. Minha irmã pegou a menina no colo, apertando, cheirando, perguntando 1000 vezes como ela foi parar ali. Mas a Marina só falava uma coisa. Ela falava assim: a moça do controle me chamou. Ela disse que estava frio aqui fora e que era para eu ficar com ela até você descer. A gente ficou sem reação. Meu pai trancou o carro, tirou a capa, levou para a rua e passou o resto da noite no portão. Ninguém dormiu mais. No outro dia, minha mãe jogou fora a chave, vendeu o carro por um preço ridículo.
Disse que não queria mais saber de nada daquilo. Desde então, ninguém mais ouviu o alarme. A casa ficou mais calma. Mas a Marina, às vezes ela fala da moça. Não toda hora. Mas tem dia que ela diz que sonhou com ela. E sempre é o mesmo detalhe. A moça segura um controle na mão e aperta, sempre às 2h33.